Bom dia, que a paz de Deus esteja com você nessa manhã. Bem-vindo ao canal Mensagem do Altar. Eu preciso começar esse vídeo de um jeito muito direto, sem enrolação, sem introdução longa, direto no que importa. Essa mensagem é para quem está cansado de lutar sozinho. E quando eu digo sozinho, eu não estou necessariamente falando de alguém que não tem ninguém por perto. Você pode estar rodeado de gente, família, amigos, colegas de trabalho, e ainda assim estar lutando sozinho. Porque solidão de verdade não é ausência de pessoas, é a ausência de alguém que carregue junto. É estar em meio a muita gente e ainda assim sentir que o peso que você carrega é só seu. Que os outros têm as próprias batalhas demais para conseguir ajudar com as suas. Que no fim do dia, quando tudo se aquieta, você é o único que fica acordado com os problemas que não resolveram. É esse cansaço que eu estou falando. O cansaço de ser forte o tempo todo. O cansaço de resolver. O cansaço de sustentar. O cansaço de aparecer para todo mundo mesmo quando você mesmo está precisando que alguém apareça por você. O cansaço de segurar o choro até chegar num lugar onde ninguém vê. O cansaço de dizer que está bem quando não está. O cansaço de continuar sem saber de onde estão vindo as forças para continuar. Se isso fala com você, fica aqui comigo. Porque antes que esse vídeo termine, a gente vai fazer uma oração juntos que vai alcançar exatamente esse lugar cansado, esse lugar solitário, esse lugar que você talvez nunca tenha mostrado para ninguém, mas que Deus conhece fundo a fundo. Não sai agora. O que você precisa ouvir ainda está por vir. Eu quero criar um espaço honesto aqui antes de qualquer coisa. Um espaço onde você não precisa justificar o seu cansaço. Porque tem uma coisa muito cruel que acontece com quem está esgotado de lutar sozinho. As pessoas ao redor às vezes não entendem o tamanho do que é carregar o que você está carregando. E aí vêm as frases bem intencionadas, mas que não chegam onde dói. Coisas como, mas você é forte, você sempre deu conta. Ou, tem gente em situação pior. Ou, pelo menos você tem isso e aquilo. E você acena, concorda, porque sabe que a pessoa quer ajudar. Mas por dentro, a frase não confortou, ela afundou. Porque reforçou o que você já sente, que o seu cansaço não é legítimo, que você não tem direito de estar exausto, que ser forte é uma obrigação, não uma escolha. Mas aqui eu quero dizer o contrário. O seu cansaço é legítimo, completamente. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa ter dado conta de tudo sozinho o tempo inteiro. E o fato de você estar aqui, exausto depois de tanto lutar, não é sinal de fraqueza. É sinal de que você carregou mais do que devia por tempo demais sem ter com quem dividir. Isso não é falta de fé, é falta de ajuda. E hoje, antes que esse dia comece, eu quero que você encontre essa ajuda. Não nos recursos que o mundo oferece, mas naquele único que não cansa, que não se sobrecarrega, que não tem limite de horário nem de disponibilidade e que disse com as próprias palavras que veio especificamente para isso. Tem uma das frases mais conhecidas de Jesus que eu quero que você ouça hoje não como versículo de memória, mas como convite real. Ele disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso." Repara em quem ele está chamando. Não os que estão bem. Não os que já resolveram tudo. Não os que têm a fé impecável e a vida organizada. Os cansados, os sobrecarregados, os que chegaram no limite. É você. E ele não disse: "Vinde a mim, e eu vou te dar uma lista de coisas para fazer para melhorar." Não disse: "Vinde a mim e eu vou te cobrar por tudo que você não conseguiu sozinho." Não disse: "Vinde a mim depois que você se organizar melhor." Ele disse: "Vinde e eu vos darei descanso." Dar
é um verbo de graça. Não é trocar, não é vender, não é condicionar, é dar. Porque você precisa e ele tem. Porque você está vazio e ele transborda. Porque você chegou no fim das suas forças. E esse é exatamente o ponto onde as forças dele começam. E esse convite está de pé agora, nessa manhã. Antes desse dia começar. Antes de mais uma batalha. Antes de mais um peso. Antes de mais uma rodada de tentar dar conta sozinho. Ele está chamando. E a resposta começa com você simplesmente chegar. Eu quero falar sobre como a gente chega a esse lugar de lutar sozinho, porque raramente é uma decisão consciente. Raramente alguém acorda um dia e decide: a partir de hoje vou carregar tudo sozinho. É um processo lento, é construído tijolo por tijolo ao longo do tempo. E entender como chegou lá, às vezes, ajuda a entender o caminho de volta. Começa com uma decepção. Alguém que deveria ter estado lá não esteve. Alguém em quem você confiou te deixou na mão num momento importante. Você pediu ajuda uma vez e a ajuda não veio, ou veio de um jeito que machucou mais do que ajudou, e aquela experiência foi ficando guardada, não como memória só, como lição. A lição de que depender dos outros é arriscado, que ser vulnerável custa caro, que é mais seguro resolver por conta própria. E aí veio a segunda decepção. E a terceira, cada uma reforçando a mesma lição. E aos poucos você foi se tornando autossuficiente por sobrevivência. Não porque queria, mas porque pareceu a opção mais segura. E junto com a autossuficiência veio a máscara. A máscara de quem está bem, de quem está dando conta, de quem não precisa de nada. Porque mostrar fraqueza virou perigoso. Porque precisar de alguém virou sinônimo de se decepcionar. E você foi carregando, e foi carregando, e foi carregando, até chegar nesse cansaço que você está sentindo agora. Mas eu preciso te dizer que a lição que você aprendeu, embora seja compreensível, embora faça sentido dado o que você viveu, ela está incompleta. Porque ela foi aprendida com base em experiências com pessoas. E pessoas falham. Pessoas têm limites. Pessoas às vezes decepcionam, mesmo sem querer, mesmo com boa vontade. Mas existe um que não funciona assim. Existe uma presença que não cansa de estar disponível, que não tem dia ruim que afete a qualidade do cuidado, que não se sobrecarrega com seus problemas, que não vai te deixar na mão no momento mais importante, que não vai usar a sua vulnerabilidade contra você depois. E aprender a deixar esse alguém entrar nos lugares onde você aprendeu a não deixar ninguém entrar. Isso é o caminho de volta da solidão. Eu quero falar com você que está carregando responsabilidades que são grandes demais para um ser humano sozinho. Você que é o pilar da família, que se alguém travar, trava tudo. Que todo mundo olha para você quando não sabe o que fazer. Que você aprendeu a ser a rocha, porque se você balançar, as pessoas ao seu redor entram em pânico. Você que está sustentando a casa, cuidando dos filhos, dando conta do trabalho, ainda tentando cuidar dos pais, ainda tentando ser presente no casamento, ainda tentando não afundar dentro de você mesmo. Você que nunca pode simplesmente ter um dia ruim porque tem gente que depende de você. Eu preciso que você ouça isso com toda a atenção que você tem nessa manhã. Você não foi feito para ser o sustento de todo mundo. Você foi feito para ser sustentado também. Você tem necessidades, você tem limites, você tem um coração que precisa de cuidado, não só de cobranças. E o fato de você ter assumido o papel de pilar não significa que você precisa se manter de pé sozinho para sempre. Existe um pai que quer sustentar o sustentador, que quer cuidar de quem cuida de todo mundo. Que vê o que você faz nos bastidores que ninguém vê, que conhece os sacrifícios silenciosos, que não te chama de fraco quando você finalmente para e diz, eu preciso de ajuda. Ele te chama de filho, de filha, e diz, pode vir, eu te seguro.
Escreve aqui nos comentários agora: Senhor, eu não quero mais lutar sozinho. Escreve isso como uma declaração de entrega, como o começo de um jeito diferente de viver. Porque a mudança começa com admitir para si mesmo e para Deus que o jeito atual está custando mais do que deveria. Escreve, porque quando você declara, você move alguma coisa. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, se inscreve agora. Esse canal existe para isso, para ser a companhia de Deus na sua manhã todos os dias, para que você nunca comece um dia completamente sozinho. Se inscreve e ativa o sininho, e venha encontrar uma palavra que te sustenta antes que o dia comece. Eu quero falar sobre um paradoxo que existe no caminho de quem está cansado de lutar sozinho. O paradoxo é esse: as pessoas que mais precisam de ajuda são muitas vezes as que mais dificuldade têm em pedir. Não porque são orgulhosas, não porque não reconhecem a necessidade, mas porque pedir ajuda exige vulnerabilidade. E vulnerabilidade, para quem foi machucado antes, é um dos atos mais assustadores que existem. É expor o que você protegeu por tanto tempo. É abrir mão do controle que a autossuficiência oferecia. É correr o risco de ser visto como você realmente está, e não como você aprendeu a parecer. E aí você fica nesse ciclo, precisando de ajuda, sem conseguir pedir, ficando mais sobrecarregado, precisando mais de ajuda, conseguindo pedir ainda menos. Mas existe uma verdade que pode interromper esse ciclo. Deus já sabe. Você não precisa montar as palavras certas para Ele. Não precisa encontrar a coragem para se expor, porque Ele já te conhece por inteiro. Não precisa se preocupar em ser julgado, porque não tem julgamento no olhar dele para você. Não precisa ter medo da rejeição, porque Ele nunca rejeitou quem veio até Ele com honestidade. Você pode chegar até Deus exatamente como está, bagunçado, esgotado, sem palavras bonitas, sem a versão arrumada da sua vida, com a máscara que você usa para todo mundo largada no chão. E Ele vai receber o que você é de verdade, com um amor que vai além de qualquer coisa que você já recebeu de qualquer pessoa. É para isso que você vai pedir hoje, não para resolver tudo de uma vez, mas para não lutar mais sozinho. Tem uma imagem no Êxodo que ficou comigo e que eu preciso compartilhar com você antes da oração. Moisés estava num campo de batalha. Israel estava lutando contra Amaleque. E a Bíblia conta que enquanto Moisés mantinha os braços levantados, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava os braços de cansaço, o inimigo prevalecia. Então Moisés foi ficando exausto. Os braços foram pesando. E chegou um ponto em que ele não conseguia mais manter os braços erguidos sozinho. E aí acontece algo que eu acho lindo. Arão e Hur, que estavam com ele, pegaram uma pedra e colocaram embaixo de Moisés para ele sentar. Um ficou de um lado e o outro ficou do outro lado, e os dois sustentaram os braços de Moisés. Cada um de um lado, segurando o que ele não conseguia mais segurar sozinho. E Israel venceu a batalha. Eu penso nessa imagem e penso em você. Nas batalhas que você tem travado com os dois braços levantados sozinho por tempo demais. Nos momentos em que os braços foram pesando e você não tinha ninguém do lado para segurar. Na exaustão de ter que manter a postura mesmo quando o cansaço estava gritando para baixar. E eu penso em Deus vendo isso tudo. Ele vê os seus braços cansados, ele vê a batalha que você está travando. E diferente de Moisés, que precisou de pessoas físicas do seu lado, você tem alguém que não cansa, que não precisa de revezamento, que não vai embora quando o peso aumenta, e essa presença quer estar do seu lado nessa batalha, não te observando de longe, do lado, segurando o que você não consegue mais segurar. Você não precisa mais levantar os braços sozinho. Eu quero falar também sobre a solidão dentro do casamento, dentro da família, dentro dos relacionamentos mais próximos.
porque às vezes o lugar mais solitário não é o quarto de quem mora sozinho. É a cama do casal onde duas pessoas dormem juntas, mas estão emocionalmente a quilômetros de distância. Você que é casado e ainda assim sente que luta sozinho, que tenta comunicar, mas não é entendido, que se esforça, mas parece que o esforço não é visto, que está dentro de um relacionamento que deveria ser parceria e muitas vezes parece mais solidão com companhia. Você que tem filhos e ainda assim sente que ninguém está de verdade do seu lado nessa criação. Que as decisões difíceis sempre caem nos seus ombros, que o cansaço de cuidar nunca é dividido de verdade. Essa solidão é real. E eu não vou minimizar ela dizendo que é só falta de comunicação, que é só ajustar as expectativas, que vai passar. O que eu vou dizer é que Deus é capaz de entrar nos relacionamentos, de alcançar o coração das pessoas que você ama, de criar abertura onde havia fechamento, de restaurar o que estava partido, de aproximar o que estava distante. Isso não acontece sempre da noite para o dia, mas acontece. E começa quando pelo menos uma das pessoas no relacionamento decide levar aquele relacionamento até Deus e dizer: Senhor, eu não consigo mudar isso sozinho. Entra aqui. Você pode ser essa pessoa hoje. Agora vamos orar. Eu quero que você feche os olhos por um momento, que você pense em tudo que está carregando, todas as batalhas, todos os pesos, todas as responsabilidades que você tem sustentado sozinho. Sente o peso delas por um segundo. Não para se machucar mais, mas para ter clareza do que você vai entregar agora. Coloca a mão no coração, respira e deixa essa oração ser a sua. Vamos orar. Senhor Deus, eu venho até o Senhor nessa manhã com algo que está pesando mais do que eu consigo carregar. Eu venho com o meu cansaço de lutar sozinho, não o cansaço físico de quem dormiu mal, embora esse também esteja aqui. Venho com o cansaço mais fundo, o cansaço de ter que ser forte o tempo todo, de ter que resolver sempre, de ter que sustentar quando eu mesmo preciso ser sustentado, de aparecer por todo mundo quando às vezes eu mesmo preciso que alguém apareça por mim. Esse cansaço, Senhor, eu trago para o Senhor agora, não com vergonha, não pedindo desculpa por estar assim, mas com honestidade, porque eu sei que o Senhor conhece esse lugar dentro de mim melhor do que eu mesmo, e porque eu sei que o convite do Senhor foi feito exatamente para quem chegou nesse ponto. Cansados e sobrecarregados, o Senhor disse: Vinde, eu vos darei descanso. Eu vim, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor me dê o descanso que prometeu, não só o descanso do corpo, mas o descanso da alma. Aquele descanso que vem de não precisar mais carregar sozinho, de saber que existe alguém do meu lado que não cansa, que não falha, que não vai embora quando o peso aumenta. Que eu experimente isso de verdade hoje, Senhor. Não como conceito teológico, como realidade vivida. Eu peço que o Senhor entre nas batalhas que eu tenho travado sozinho, nas situações financeiras que estão me sufocando sem que eu tenha com quem dividir o peso, nas decisões difíceis que sempre caem nos meus ombros, nos relacionamentos onde eu tenho me esforçado sem ver reciprocidade, na criação dos meus filhos quando me sinto perdido e sem apoio, no ambiente de trabalho onde me sinto isolado. Em cada área da minha vida onde aprendi a entrar sozinho porque aprendi que não podia confiar em ninguém, entra nessas áreas comigo, Senhor. Eu peço que o Senhor cure as feridas que me ensinaram a não pedir ajuda, as decepções que me fecharam, as traições que me endureceram, os momentos em que eu me expus e me arrependi, os pedidos de socorro que não foram atendidos, os fardos que eu precisava dividir e não tive com quem. Cura isso, Pai, com a sua gentileza.
com o seu amor que não tem condição e não tem limite, que onde havia fechamento, o Senhor abra, que onde havia desconfiança, o Senhor plante segurança, que eu aprenda de novo a chegar até o Senhor com tudo, sem editar, sem diminuir, sem apresentar só a versão que eu acho que é aceitável. Eu peço que o Senhor seja o parceiro que eu não tive, que esteja do meu lado em cada batalha dessa semana, que quando os braços pesarem, o Senhor segure, que quando a força acabar, a sua comece. Que em cada momento em que eu sentir aquela solidão familiar, aquela sensação de que estou no meio de um problema sem ter ninguém que entenda, o Senhor me lembre que o Senhor está aqui, que sempre esteve. Eu oro também, Senhor, pelos relacionamentos da minha vida, pelos que estão distantes emocionalmente, pelos que precisam de restauração, pelos que estão partidos. E pelos que ainda não chegaram, os que o Senhor está preparando para caminhar comigo, para dividir os fardos, para estar do lado quando os braços cansarem. Manda as pessoas certas, Pai, e me dá sabedoria para reconhecê-las e coragem para me abrir com elas. Senhor, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa oração agora e que também está cansada de lutar sozinha. Cada uma com a sua história particular de solidão. Cada uma com as suas batalhas que carregou por tempo demais, sem ter com quem dividir. Toca em cada coração agora, que cada pessoa sinta, de um jeito que não tem como explicar, mas que é completamente real, que o Senhor está do lado, que a batalha que elas têm travado sozinhas agora tem um parceiro que nunca perde, que o cansaço que estão sentindo tem um lugar para ser depositado, que ninguém que chegou até aqui hoje saia desse lugar com o mesmo peso que trouxe. Que algo se alivie, que algo se solte. Que algo dentro de cada coração diga: eu não preciso mais carregar isso sozinho. Eu declaro hoje sobre a minha vida: não estou sozinho, nunca estive e nunca vou estar. Porque o Senhor prometeu que nunca me deixaria nem me abandonaria, e a promessa do Senhor não tem data de vencimento. Eu confio nisso hoje, mesmo cansado, mesmo com cicatrizes de quando tentei confiar antes e me machuquei. Eu escolho confiar no Senhor, que é diferente de tudo e de todos em que eu já confiei. Obrigado, Pai, por estar aqui, por nunca ter saído mesmo quando eu achei que estava sozinho, por ver cada batalha que eu travei nos bastidores sem que ninguém visse, por guardar cada lágrima que eu derramei escondido, por conhecer o nome de cada peso que eu carreguei sem conseguir nomear. Eu não luto mais sozinho a partir de hoje. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração chegou no lugar certo, escreve aqui nos comentários, amém. Senhor, luta comigo hoje. Escreve essa declaração, porque hoje você não está mais sozinho nessa batalha. E declarar isso em voz alta, mesmo que por escrito, é o primeiro passo de um jeito diferente de viver. E eu deixei uma oração especial para você na descrição desse vídeo. Uma palavra que continua o que a gente viveu juntos aqui hoje. Não termina esse dia sem assistir, porque às vezes a gente precisa de mais de uma palavra para atravessar um dia que foi pesado por muito tempo. Clica na descrição. Tem mais uma mensagem esperando por você. Antes de encerrar, eu preciso te dizer uma coisa que eu quero que fique gravada no seu coração hoje. Pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. É mais fácil continuar fingindo que está bem do que admitir que não está. É mais fácil continuar carregando sozinho do que se expor. É mais fácil manter a máscara do que tirar ela. Então, quando você chega até Deus e diz: eu precisei de ajuda, você está fazendo algo que exige mais coragem do que qualquer batalha que você travou sozinho até hoje. E Deus recebe isso, honra isso, responde a isso.
Você não precisa mais ser o único a sustentar tudo. Você não precisa mais ser a rocha que não balança nunca. Você não precisa mais ir para a cama toda noite com o peso do mundo nos ombros e acordar todo dia fingindo que consegue carregar. Tem um pai que quer carregar junto. Que hoje você consiga sentir isso de verdade em pelo menos um momento do dia. Que quando o próximo peso aparecer, a sua reação seja diferente. Que em vez de encolher os ombros e dizer para si mesmo, mais um por minha conta, você respire e diga, Senhor, esse vai para o Senhor. Que você caminhe esse dia sabendo que não está mais sozinho. Que a batalha que está pela frente já tem um parceiro que não perde. Que os braços que estão cansados de sustentar têm quem sustente. Que a graça de Deus cubra cada área da sua vida que você tem carregado sozinho. Que a sua presença seja tangível nos momentos mais solitários do seu dia. E que ao final dessa semana você olhe para trás e perceba que algo mudou. Não nas circunstâncias, mas em você. Você não está mais lutando sozinho, nunca mais. Vai com Deus. Ele vai com você, do lado, o tempo todo, até a próxima oração. Deus cuide de você.